Mas a gente começa a falar do Atlético no Tempo Esportes desta terça, com Vinícius Andrade, que já tá por aqui trazendo o destaque inicial do Galo. Boa tarde pra você, Vini. Ótima tarde, Rafa, Dimara, pessoal de casa, todo mundo que nos acompanha. É o Atlético finalizando os preparativos para o duelo contra o CRB. Amanhã, jogo eliminatório. Aí não tem margem para erro, é o jogo da volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partir das 7h na Arena MRV, expectativa de um bom público. Se houver um novo empate, decisão nos pênaltis, não tem aquela mais de gol fora de casa, então qualquer empate leva a partida para os pênaltis, mas eu tenho certeza que o atleticano não quer passar por isso, né? Quer vencer tranquilo, no tempo normal. E aí o técnico Milito estudando bastante, treinando o time para levar a melhor escalação e a melhor postura diante deste CRB. O último treino sendo realizado agora, iniciou por volta das 4h, está terminando agora, e fica aquela dúvida se o Everson retorna ao time titular, ele que já foi liberado, está 100%, não precisa mais passar por fisioterapia, está liberado pelo departamento médico. Acredito que o treino de agora vai ser decisivo na avaliação do Milito, se ele volta ou não. Não existe aquela disputa, tá, gente? Pela titularidade entre Everson e Matheus Mendes, pelo menos na cabeça do Milito. Ele já deixou claro em algumas coletivas que quando o Everson estivesse 100%, o Everson voltaria ao gol do Atlético. O Everson é o titular do Milito. A dúvida pro jogo de amanhã é se o Everson realmente está 100%, se sente à vontade, se não sente nenhuma dor, está 100% para esse jogo. Pro clássico, eu já considero o Everson com 99% de chance de ser o titular, mas vamos tratar do jogo de amanhã por enquanto. E aí a outra dúvida é em relação ao Saravia, se ele permanece no time. No último jogo ele voltou à equipe titular, e aí ele pode contar com o Lianco. Será que o Lianco volta ao time, ou será que é o Fux que vai fazer a direita? São dúvidas. Lá na frente tem a questão também do ataque. O Hulk lesionado, não joga, e aí? Joga o Vargas mais uma vez? Não tem muito prestígio com a torcida, vai fazer a dupla com o Paulinho, ou será que o Milito coloca mais um jogador de meio de campo e deixa o Bernard mais avançado com o Paulinho? São essas as dúvidas. O Fausto Vera, lembrando, não pode atuar pela Copa do Brasil. O Daverson também, que tá chegando agora, descartado, Copa do Brasil, ele não pode atuar, mas é o Milito aí tentando esboçar o melhor time para enfrentar o CRB amanhã, Rafa. Bom, teoricamente era para ter começado às 5h30, uma entrevista coletiva do Paulinho, lá na cidade do Galo. O link tá aberto aqui no canal da Galo TV Imprensa, mas até agora nada do Paulinho. A gente tendo, né, o início dessa coletiva, vamos tentar trazer dentro de O Tempo Esportes uma palavrinha do Paulinho para registrar, né? O atleta do Galo está amanhã no jogo, estará amanhã, ele tomou o gancho, né, pro clássico, ele tá fora, mas estará amanhã em campo contra o Galo da Pajuçara, o Galo praiano, pela Copa do Brasil. Em instantes a gente registra aqui o Paulinho no Tempo Esportes. O Breno Galante é quem já tá conectado conosco. Breno, boa tarde pra você. O Atlético finalizando a preparação e amanhã o bicho vai pegar, né? Porque o CRB no primeiro jogo deu aquele susto no Galo. Amanhã o Atlético tem que fazer o dever de casa e não pode cochilar, porque tá jogando diante do seu público e já vimos que o adversário não é essa baba do boi cansado, hein, Breno? Um abraço. Um abraço, Rafa, boa tarde a você, Vinícius, Dimara, Lélio, turma de casa. Vai ser pedreira, mas, Rafa, calma aí, você falou que o Paulinho não vai pro clássico, calma, tem um efeito suspensivo que o Atlético tá bem otimista que vai conseguir fazer liberar o Paulinho aí pro clássico, então sejamos otimistas. Eu acredito que o Paulinho vai estar no clássico com esse efeito suspensivo. Agora, falando do CRB, cara, pedreira. O time do CRB, o Daniel Paulista, tá pensando em trazer uma formação com 3 volantes, então você já imagina como é que esse time vai estar totalmente fechado, em busca de um empate para tentar decidir nos pênaltis. E eles têm um trunfo lá, que é o goleiro, o Matheus, que é um pegador de pênalti, pegou pênalti na Copa do Nordeste, na Série B, e tá treinando pênalti. E olha o que eu vou falar aqui, que o torcedor não me entenda mal, hein? Não é que eu acho que o jogo vai pros pênaltis, não, mas eu espero que o Milito treine pênalti. Porque, por exemplo, o Cudê lá contra o Corinthians, ano passado, não treinou pênalti, né? Porque
porque ele achou que estava tudo definido, que o Atlético já estava classificado, poupou jogadores e tudo mais. E deu no que deu, né? Nós vimos como é que o Atlético foi para aquela penalidade lá, baixo astral, aquela coisa toda, e perdeu, né? Então, por mais que eu acho que o Atlético, eu tô otimista para resolver nos 90 minutos, mas tem que treinar pênalti, hein, Milito? Treina aí que não custa nada, né? E em relação ao Everson, vou dar só um palpite aqui, Rafa. Eu acho que não precisava de ser para esse jogo de amanhã, não. O Everson treinou junto com o grupo pela primeira vez na segunda-feira. Hoje é terça, 2 treinos e vai pro jogo. Eu acho que o Matheus Mendes poderia ir tranquilamente para esse jogo e deixar o Everson pro final de semana, né? Mas essa é uma opinião minha, é um achômetro, mas eu tô com o Vinícius. No domingo, Everson é titular. Isso aí eu acho que ninguém tem dúvida, né, Rafa? Eu acho que pro domingo volta. Agora, Breno Galante falou. Pra sábado. É sábado, na sábado, verdade. 9h30, Breno. Desculpa, gente, É sábado. sábado. Nos embalos de sábado à noite. Eu também não Quase me acostumo com essa ideia. É quase domingo. Vocês têm algum programa? Vocês estão na cobertura do clássico? Sábado à noite? Não, né? É porque o Milito já vai falar no domingo, né? Mais ou menos. Demora pra aparecer demora no coletivo, muito. hein, Milito? Legal, hein, Milito? É 1 hora pra ir, 1 hora de coletiva e a gente vai, né? Ô, Lélio, sabe por que eu acho que o Breno falou sobre treinar pênalti, Lélio? Porque ano passado você se lembra o que aconteceu na Arena Corinthians. Tô nem falando da besteira que o Tchatcho Kudê fez colocando o time reserva pra jogar, não, Lélio. Tô falando da disputa de pênaltis naquele jogo. Foi pavorosa aquela disputa de pênalti do Galo contra o Corinthians, né, Lélio? E aí você já inicia com o seu principal cobrador perdendo, né? Que é o Hulk. E o Cássio fazendo a defesa se eu não estiver enganado, mas realmente você tem que treinar todas as possibilidades. Eu falo isso aqui, o pessoal acha que eu tô fazendo média. Futebol, meu chapa, é bem equilibrado e amanhã é o último jogo e tá empatado, ou seja, pode terminar empatado e o regulamento prevê pênalti, então o time tem que se preparar. E não deixa de ser, inclusive, uma preparação mental. Não apenas técnica, mas como mental também. Mas a gente espera que o Atlético consiga se impor e entrar ligado no jogo. Porque os gols de várzea, que o Atlético, mentira, nem na várzea os caras levam gols assim. Mas os gols bobos que o Atlético tem levado são imperdoáveis. E olha que não é gol de contra-ataque e tal. Até meu amigo Betinho Marques comentou bem sobre isso. Não é gol de contra-ataque, não, é gol pior. É com a defesa lá dentro da grande área. Os 2 contra o Criciúma foram assim. Contra o CRB, por mais que se questione ali uma falta ou outra, uma falta que foi em cima do Alan Franco, né? Mas o time levou com a defesa ali montada. Então, cara, chega de levar gol de escanteio e gol bobo, não é possível. De ontem eu até perguntei ao Lélio, né? E ao Seabra se eles não achavam que o Galo tava meio bagunçado, totalmente desorganizado em campo. Se quiser pode usar o termo popular também, um angu de caroço. Cara, você vê os lances do Atlético dentro de campo, inclusive esse primeiro gol do Criciúma, a zaga não corta a bola, parece que ficam olhando, corta você e não cortam. Tem razão o Lélio quando reclama aí desses cochilos que o Galo tem dado. Agora, requentando uma pergunta que eu já tinha feito aqui anteriormente. Essa instabilidade, digamos assim, do Atlético, tem culpa o Milito? Tem culpa jogadores mais o Milito? Direção com as peças que não proporcionou ali pro Milito só agora na janela e depois da janela aberta que estão trazendo reforço? Como você avalia esse momento do Galo, Dimara? Acho que todo mundo, né, Rafa? Cada um tem a sua parcela, mas todos são responsáveis, né? A gente não está dizendo que não planejou, né? Planejamento existe, ele pode ter sido planejado errado, né? Acho que o Atlético demorou muito para tomar as decisões, tanto que o Davidson chegou ontem, né? Ok? Né? Chegou ontem. Isso. Né? Chegou chegando, né? E não foi, também. E não foi efetivamente por causa da contusão do Hulk, né, gente? É porque o Milito olhou no banco e falou: quem vem? Nem vem, né? Então já poderia isso ter sido feito antes. Ponto 1. Ponto 2, acho que o Milito em alguns momentos ele realmente sai do normal dele, uma inventação do caramba, por isso que é difícil da gente entender que time que ele vai colocar em campo, porque a gente não sabe,
né? Assim, não é as peças, são as funções mesmo que os jogadores vão fazer. Acho muito complicado pra gente. E os jogadores, porque o Atlético tem muito jogador diferenciado que não está rendendo aquilo que se esperava dele. Ponto. Então, né, dizem que essa semana eles conversaram e tudo mais, né, chegaram, gente, eu já vi jogador se reunir com jogador e eles mesmos tentarem fazer alguma coisa, né, quando era um momento de decisão como essa vaga, já vi jogadores e treinadores se reunirem e nós vamos pro negócio, e já vi comissão técnica, jogadores e diretoria se reunirem e falar, nós vamos buscar isso aí. Então, eu espero que haja essa, sabe, uma liderança ali que vá buscar uma outra história pro Atlético. O jogo do CRB não é fácil, né? A gente viu o Atlético tem muitos problemas na arena mesmo, jogando na arena, os jogadores têm reclamado do gramado, têm reclamado de uma série de coisas. Então, assim, acho que é muita consciência, muito mental, o pessoal precisa entrar concentrado, porque você vê que todas as reclamações dos jogadores, quando saem, a gente já viu o Otávio falando isso, já viu o Hulk falando isso, já viu o Paulinho falando isso, né? Não podemos levar, não podemos como? Né? Vocês vão conversar sobre isso. É coletivo. Esperamos que sim, né? Bom, Vini, só um detalhe sobre venda de ingressos. A última parcial do Galo já com 25 mil ingressos vendidos, né? Exatamente, 25 mil, a gente deve ter um público aí acima de 30 mil. Algumas pessoas sempre deixam para comprar de última hora. E o Atlético que venceu os últimos 3 jogos na Arena MRV. Venceu o São Paulo, venceu o Vasco, venceu o Corinthians, então quer pegar esse embalo, se teve um tropeço, 2 tropeços, né, fora de casa, contra o CRB e a derrota para o Criciúma. Em casa, o Atlético regulou pelo menos nesse recorte mais recente. Sobre a arbitragem da partida, Rafa, vai ser liderada pelo senhor Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Ele que vai ser... Meu Deus. Eu escutei alguma coisa no fundo aí, né? Vai ser auxiliado por Alex Anque Ribeiro e Daniel Paulo Zioli. O árbitro de vídeo será Rafael Toschi Marques. Quer falar, Lelão? Rafa, eu queria fazer uma pergunta pro Vinícius e pro Breno. A Dimara citou o problema do gramado aí. Era nessa pausa aí do jogo do Corinthians até esse que iam fazer um paliativo lá no gramado, ou ainda é depois desse jogo do CRB? Você lembra aí, Breno? Depois do jogo do CRB. Depois do jogo do CRB. Tá. Depois. Porque daí ele vai ter um período, ele vai viajar, né? Vai fazer os jogos da Libertadores e tal, aí ele tem jogos fora de casa, é nesse período aí. Aí pode ter a troca do gramado todo, é só a parcial. Então é isso que eles estavam resolvendo. Vai trocar, é mesmo, igual o tapete, isso né? aí. Você falou, chega enrolado, desenrola Isso, é grama normal ainda, né? Não é a sintética, mas é isso, ou parcial ou total, era isso que eles estavam vendo e seria depois desse jogo do CRB. É importante. Para essa semana, para esse jogo, houve um tratamento, né? Eles aplicaram lá areia com fertilizante para nivelar e adubar a grama, fizeram um paliativo para melhorar um pouco a condição do gramado para esse jogo de amanhã. Vamos ver se vai surtir algum efeito, né? É porque, gente, eu vou contar uma história pra vocês. Né? Eu vi as imagens aí do gramado que foram divulgadas ontem. Meu pai do céu, parecendo uma pista de motocross, né, Vini? Socorro. É porque sai, né, aquelas plásticas. Sim, mas, gente, é bizarro. O estádio tem nenhum ano que foi inaugurado direito, gente. Mas já trocou o gramado, né? Nossa, mãe, troca gramado e não melhora. Enfim. Como comparação, a gente tá vendo, por exemplo, o Beira-Rio, que passou uma situação trágica. Verdade. E foi reaberto tem pouco tempo, o gramado impecável. Pois é, velho, gente do céu. Ficou embaixo d'água, né? Ficou embaixo d'água. Tem inclusive. A graminha ficou afogada. Spoilerzinho aqui pra quem gosta de ver vídeos no YouTube, assistam o Cartolouco, né? Que era lá da Globo e saiu de lá, tem um canal agora. Ele teve em Porto Alegre, logo depois, né? Que abaixaram as águas ali, enchente, deu uma diminuída lá em Porto Alegre. Teve na Arena do Grêmio e teve no Beira-Rio. Na Arena do Grêmio ele não conseguiu acessar, ficou do lado de fora, mas viu a destruição lá no bairro do Humaitá. No Beira-Rio, a turma do Inter o recepcionou e ele entrou nas dependências do Beira-Rio. A água já não tava mais tomando conta do gramado, mas, velho, dava pra você ver. Isso já tem 1 mês e meio. Tem 1 mês e meio. O gramado do Beira-Rio virou uma pista daqueles dirt car, carro que roda na lama. E o gramado já tá perfeito, igual o Vini falou. E na Arena MRV não resolve.
Vamos ver, né? Se em breve eles não reabrem a discussão. Trocaremos para grama sintética ou não? Já reabriram. É? Já reabriram. O Meni já falou que realmente vai ser a sintética, né? Uma coisa que eles devem fazer aí na troca aí de temporada, porque precisa de um acerto maior. Mas vai ser sintética, sim. Parece que tá caminhando para isso mesmo. Traduzindo. O Meni é o Rubens Meni. O Rubens Meni. O Atlético terá o seu tapetinho, então. Porque grama sintética não é uma só, né? Existem vários tipos. Sim. Assim, o cenário ideal que o Atlético avalia seria uma grama mista. Isso. Porque quando foi anunciada essa ideia de grama sintética, os jogadores não gostaram. E o Atlético levou muito em conta a opinião dos jogadores, obviamente, liderada muito pelo Hulk também, que é muito contra ainda essa questão do gramado sintético. Então foi descartada a princípio, mas como o Atlético não consegue resolver a questão com a grama natural, voltou a essa discussão, estão reavaliando, provavelmente a Arena terá sim gramado sintético para as próximas temporadas. Podemos mudar aqui de pauta, Rafa? Bora para mais uma polêmica do dia? Vamos falar sobre Manto da Massa, porque o Atlético divulgou hoje o vencedor. O projeto escolhido foi do Thiago Lemos. A gente tem a foto aí para quem nos acompanha pela live do modelo escolhido. Então foi votação popular, pouco mais de 20 mil votos contra 15.601 do outro modelo do Alexander, que era uma camisa branca, mas a escolhida foi essa listrada com detalhes em dourado, com o Galo Volpe. O tema deste ano era a própria massa, a própria torcida. O vencedor, o Thiago Lemos, ele vai levar R$13 mil, além de um ano de sócio torcedor, também um exemplar do Manto da Massa, que já está às vendas. O torcedor já pode acessar, já pode comprar pelo site mantodamassa.com.br, R$186,99 para qualquer modalidade do Galo na Veia. Por mais R$59,90, o torcedor também pode personalizar a camisa, colocando lá o número 12 e o nome A Massa. E aí, Rafa, polêmica por quê? Quando saiu o resultado, os torcedores, parte da torcida, né, começou ali até aquele burburinho nas redes sociais, questionando a decisão. Aí foram lá no Instagram do moço, do Thiago Lemos, tem muitos seguidores, mais de 1 milhão de seguidores, ele é especializado em inteligência artificial, e até questionaram, poxa, o cara não é atleticano. Olha só, nossa reportagem entrou em contato com ele, inclusive a matéria está lá no portal, otempo.com.br, e Thiago Lemos, 24 anos, é designer gráfico. Ele disse que ficou 2 anos construindo o desenho dessa camisa, é atleticano, essa é a versão dele, e a votação foi popular, mas gerou uma certa controvérsia aí pelas redes sociais. Alguns torcedores não gostaram, obviamente, né? Quem não votou na camisa, votou na outra, não ficou tão satisfeito, mas o fato é que a camisa está escolhida. E o Thiago Lemos, para quem quiser saber mais detalhes sobre o desenho, sobre esse projeto dele, entre lá no nosso portal, confira essa entrevista que foi feita pelo nosso companheiro Pedro Faria. Tá aqui a matéria, tá a foto aí na live. Perguntinha para Breno Galante: gostou do modelo do Manto da Massa deste ano? A 5ª edição do concurso Manto da Massa, Breno? Ô Rafa, eu gostei inclusive dos 2 finalistas. Pra mim, qualquer um que vencesse estaria de bom tamanho. São 2 camisas maravilhosas. A branca também achei muito bonita. Essa listrada, né? É uma tradição, a camisa listrada. E não vejo nenhum tipo de problema. Foi uma votação democrática, não foi? Não foi aberto ao público, não foi no site do Manto da Massa. Não entendi muito o porquê que o pessoal tá querendo criar uma polêmica tão grande em relação a isso. Tem um regulamento lá no site, né, para todo mundo consultar. Alguma dúvida, acho que foi lícito, não vejo nenhum tipo de problema, e ficou de bom tamanho, ficou legal. O preço que vai ser cobrado pro pessoal do GNV também eu acho que é um preço razoável, diferente dos outros anos que era um pouquinho maior. Então acho que, mas vamos ver agora se vai ser um case de sucesso, né, nas entregas, né, Rafa? Essa é a grande dúvida do torcedor, né? Se ele vai conseguir receber essa camisa num prazo bem menor do que a das edições anteriores, que foi o grande pesadelo do torcedor atleticano, né? Pois é, principalmente a penúltima, né? A penúltima, eu acho que foi a grande pisada de bola do Galo com o torcedor. Ficou aquele disse-me-disse, por que tá atrasado? A do ano passado não teve a mesma adesão da edição anterior, muito provavelmente por conta do atraso nas entregas. E tá aí, você que curtiu, compre. Eu não vou comprar.
Não curti muito. Mas qual que era a outra, hein? Era toda branca, né? Tá. Lembra, Léo? Era a minha favorita também. Agora, o grande problema disso tudo aí, você sabe o que é, né? O quê? É o chuteira gate, meu chapa. A galera tá enfurecida até hoje com aquilo que aconteceu. A verdade é essa. Sim. Então, a primeira ação pós, né, o sorteio da chuteira é justamente o manto da massa. Então, eu acho que isso deveria, inclusive, ter sido adiado neste ano, tá certo? Tá aí, a opinião do Lélio Gustavo, manto da massa. Você confere mais detalhes na nossa matéria lá no Tempo Esportes. Gostou, Edmara? Eu gostei mais de uma que não classificou, que tinha um amarelo. Não, eu não vou lembrar os 13 que passaram, não, de mais. Das 13, ela acabou não chegando na final, mas ela tinha uma parte amarela. Foi a que eu mais gostei. Isso é muito pessoal, né? Sim. Então, sim. assim, eu concordo mais com o Lélio. Eu acho que tá mais nessa questão aí mesmo, fora das 4 linhas do manto, do que, na verdade, em relação ao manto mesmo. O concurso cultural propriamente dito, né? Eu acho que é outra coisa. Eu também acho que é questão de gosto. A questão que o Atlético tem que avaliar é porque nas 3 primeiras edições o engajamento foi muito maior. Sem dúvida. E nas 2 últimas, essa mesmo, o engajamento menor. Então o Atlético tem que reavaliar alguns pontos ali para buscar novamente esse engajamento, forma, né, porque a ideia do manto da massa é fantástica. Fantástico. Só lembrando que os 3 primeiros, o Atlético ele era patrocinado pela Lecoq Sportif, então o fornecedor de material entrou na jogada para produzir o manto da massa. Rápido, né? Ainda que ele não seja uma camisa que o Atlético jogaria com essa camisa, nunca foi e nunca jogou, nem o primeiro, tampouco o segundo, que é aquele que tem o mapa de Minas, menos ainda o terceiro, que é o todo preto, que para mim é o mais bonito de todos, nunca jogou com a camisa. Depois que a Adidas virou fornecedora, a Adidas disse que não abraçaria o concurso cultural, não entraria como parceiro. O Galo fechou um acordo com a Brasiline, que é uma empresa que produz produtos licenciados de clubes de futebol. Foi aquela camisa do ano passado, a toda vermelha, em homenagem ao Vitor. E vamos ver como vai ser essa edição de 2024. Vini, você volta em instantes com mais o Atlético lá no Giro Final, pode ser? Combinado, meu amigo. Breno Galante, amanhã é cedo no estádio, né, meu caro? Amanhã podemos contar contigo direto da Arena MRV? Estarei lá, né, nesse horário que é cruel pro torcedor, né? Imagina o trânsito amanhã para chegar lá até às 7 horas. CBF, o torcedor agradece, você nunca privilegia o público que vai ao estádio. Isso é sempre a mesma história. Um abraço aí, Rafa, até amanhã. Valeu, Breno, um abraço e até a próxima.